Eu quero fazer uma leitura aqui que a pastora pediu para me fazer, porque ela tinha pedido a Deus para Deus falar com ela, e Deus usou a palavra dele. Deus fala conosco mais na palavra do que através dos profetas. Deus usou 2 Crônicas, capítulo 20. Há 3 anos atrás ele deu essa palavra. Deus ouviu a passagem, foi? Foi, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Mas eu queria ler a partir do 16, que diz: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis amanhã. Saíreis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aleluia. Sobre a vitória que Deus deu ao rei Josafá. Glórias ao nome do Senhor. Meus amados, esse estudo de hoje, ele é um estudo que fala especialmente sobre o que o crente mais gosta, que é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus não deixa seus filhos sofrerem em vão. Deus não desampara seus filhos. Então nós temos aí os textos iniciais, Números capítulo 23, versículo 19, que diz que Deus não é homem para que minta. A mesma coisa em Hebreus 10, 23. A palavra promessa no dicionário Aurélio, que é o dicionário mais completo da língua portuguesa, significa ato ou efeito de prometer, de ofertar, dádiva, compromisso, voto ou juramento. A Bíblia Sagrada está cheia de preciosas promessas feitas aos filhos de Deus. Para vocês terem ideia, são mais de 30 mil promessas na Bíblia. Mais de 30 mil. A Bíblia nos diz que Deus, Ele é fiel para cumprir todas essas promessas. Quem é que tem promessas de Deus na vida aqui? Todo crente tem promessa. E sabe o que é que a palavra diz? Se não houvesse profecia, a igreja se corrompia. Se não houvesse profecia, as promessas de Deus, nós não teríamos alegria. Por isso que Deus tem os seus profetas e é fiel para cumprir suas promessas. Deus sempre cumpre as suas promessas. Deus nunca se retrata, ou seja, nunca volta atrás ou altera as suas promessas. A Bíblia diz em Salmo 89, 34: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Deus está dizendo: eu não mudarei aquilo que saiu da minha boca em relação à tua vida. Aquilo que eu disse, eu cumprirei. O Senhor está dizendo, Ele cumprirá cada promessa que fez. Isso significa que Ele efetuará tudo o que Ele tem proposto para a sua vida. Há 4 razões porque Deus cumpre as suas promessas. A primeira, a veracidade de Deus. Deus é verdadeiro. Deus não é homem para que minta, como está em Números 23, 19. Deus é perfeitamente fiel às suas promessas e aos seus mandamentos. Salmo 33, 4. Sua integridade moral é sua característica pessoal, permanente. Salmo 119, 160. Tudo quanto Deus nos revelou é a mais absoluta verdade. Ele é absolutamente fidedigno. Fidedigno é quem é mais do que fiel. É verdadeiro em tudo quanto diz e faz. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Tudo quanto Ele fez até agora, no que se refere ao cumprimento de suas promessas, é a garantia definitiva de que Ele cumprirá tudo que prometeu. Glória a Deus. A palavra santa, a Escritura Sagrada, elas dizem: não é homem para que minta, que está em Números 23, 19. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, Romanos 3, 5. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, 1 João 5, 20. A fidelidade de Deus. Deus é fiel, Ele é absolutamente digno de confiança. As suas palavras não falharão. Ele é fiel na sua natureza e nas suas ações. O Senhor comprova a sua fidelidade ao cumprir as suas promessas. Aleluia. Vamos virar a página. Glória a Deus. Estou meio cansado assim, não é porque eu sou gordinho, estou falando muito, viu?
Vocês não sabem quanto eu falo, né? Eu fico na rádio 6 horas por dia. E muitas vezes de noite, tarde da noite, eu estou falando em outras rádios pelo mundo afora aí, eu falo muito. Mas Deus vai me dar fôlego para falar. Eu quero falar até Deus me chamar. A fidelidade, ela é uma perfeição em Deus, pela qual Ele é fiel à sua palavra e a todos os seus concertos. Ele nunca quebra um contrato consigo mesmo, nem com suas criaturas. O que Ele propôs, isto fará, e o que prometeu, isto executará. As Escrituras Sagradas dizem: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Sabe o que é que Deus está querendo dizer? Que se Ele disser a você, meu irmão, e vai salvar a tua casa, Ele vai salvar até 1000 gerações. Você sabe o que é 1000 gerações? É 1000 vezes você nascer e morrer. É seus filhos, seus netos, tataranetos, estranchaneto, lá vai neto, bisneto, e vai por aí afora, e Ele é fiel. Depois que você, digamos que Jesus demore mais 300 anos para vir, eu não acredito, eu acho que está bem perto dele vir, mas digamos que Ele demore, mesmo você tendo só os ossos, mas Ele será fiel a você, porque um dia quando você estava na terra, você glorificou, obedeceu e reconheceu Ele como Deus fiel na sua vida. Por isso que Deus foi fiel a Abraão, sendo fiel a Isaac, a Jacó, as 12 tribos de Israel. Eles fizeram muitas coisas para Deus desistir deles, mas a fidelidade de Deus não permitiu desistir, porque Deus não pode negar a si mesmo. Então aquilo que Deus prometeu, por isso que a palavra diz, Ele é fiel até 1000 gerações, como está em Deuteronômio 32:4. Eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todos os vossos corações, e em vossas almas, que nenhuma só palavra de todas as boas coisas que falou de vós o Senhor, vosso Deus, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Josué 23:14. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. 1 Reis 8:56. A fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Salmo 117:2. Disse o Senhor Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12. Fiel é o Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 Coríntios 1:9. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses 5:24. Retenhamos firmes a confiança da nossa fé, porque fiel é o fez a promessa, é o que fez a promessa. Hebreus 10:23. Você está entendendo o que a palavra está dizendo? Vamos nos reter firmes na confissão da nossa fé, porque aquele que nos prometeu é fiel para cumprir nas nossas vidas aquilo que Ele tem determinado. Aleluia. A imutabilidade de Deus. Deus, Ele não muda. Deus, Ele é o mesmo Deus que criou os céus e a terra. Ninguém consegue mudar Deus. Eu posso mudar de opinião, já mudei muitas vezes na minha vida. Se eu tiver uma opinião sobre qualquer pessoa, de repente aquela pessoa não é o que eu pensava, eu mudo. Como aconteceu com o Zaqueu agora ultimamente. A gente muda a opinião. Mas só que eu não tenho onisciência nem onipresença, muito menos onipotência. Mas Deus tem. Então, por conhecer o interior de cada um de nós, o nosso futuro e tudo que vai acontecer, Ele não muda, porque Ele já sabe de tudo. Quando Ele toma uma decisão agora, Ele já está tomando a decisão, vendo muito na frente o que vai acontecer. Por isso que Ele não erra e nem muda. Deus é imutável. Deus é imutável, isto é, Ele é inalterável nos seus atributos, nas suas perfeições, nos seus propósitos para a raça humana. Deus é imutável, isso significa que Ele não muda, não é instável, não é incerto, não é inconstante. Ele é imutável em seu ser e em seu caráter. Deus é imutável em suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mais uma vez, número 23:19. Todo mundo que é crente gosta dessa passagem, e Deus usa muito ela através dos profetas. Quando Deus vai falar, às vezes você está triste porque a promessa não tem se cumprido. Deus usa o profeta e chega em você e diz: filho, eu sou Deus que faço. Eu sou Deus que faço e não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Aleluias. Uma vez tendo prometido algo, Deus não será infiel a essa promessa. Deus nunca muda de ideia nem se arrepende do que faz. A sua imutabilidade faz com que as suas promessas permaneçam firmes, trazendo assim a nós segurança e esperança. As Escrituras Sagradas dizem
Virando mais uma página. Aleluia, Deus. Estão gostando do estudo? Então vocês estão sabendo que as promessas de Deus na sua vida não tem quem mude, né? Verdade. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Êxodo 13:14. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupas mudará e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Salmo 102, versículo 26 e 27. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3:6. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago 17. Uma irmã outro dia falou comigo assim: pastor, eu vi um pastor pregando e ele chamou Deus Pai das luzes. Isso está correto? Olha aqui onde é que está, Tiago 1,17. É correto, irmã? Irmã, você sabe quem é as luzes? Ela disse: não, você. Você não é crente? Sou, então você é luz. A palavra diz: vós sois sal da terra e luz do mundo. Então ele é o nosso Pai, e você é luz para esse mundo. A infalibilidade de Deus. Deus não pode fracassar, não pode falhar. É bom se vir um Deus desse, não é não? Deus não fracassa e não falha. Deus é infinitamente onipotente, não tendo o mínimo de possibilidade de que ele possa falhar, pois se tratando de Jeová, sempre haverá perfeição. Além do que a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, versículo 6, diz que a palavra de Deus não falha. Infalibilidade é a característica de quem ou do que nunca falha, nunca erra, de quem é perfeito, quem é autossuficiente, enfim, de quem é infalível. Ele é infalível, Deus nunca falhou, não falha e jamais falhará. As promessas de Deus nunca falham. As promessas do Senhor são infalíveis. As Escrituras Sagradas dizem, em Gênesis 18:14, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus, a terra, com teu grande poder e com teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Jeremias 32:17. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. Jó 42:2, já foi dito aqui hoje. O Senhor é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que as poderosas ondas do mar. Salmo 93:4. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115:3. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Mas a Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos 19:27. Estou lendo rápido aqui, porque depois eu quero dar uma rápida palavra. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3:20. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria? Ou tendo, falaria e não confirmaria? Você está entendendo essa passagem? Tendo falado, não confirmaria? Por isso que quando um profeta chegar para você, irmãos, e profetizar na sua vida, a palavra está dizendo que você deve pedir confirmação de Deus. Senhor, eu quero saber se foi o Senhor que falou. Você pode fazer isso, irmão. Pedir a prova. É Ele que diz a você que você tem que pedir, para saber se vem dele. E vou dizer, geralmente Deus confirma 2 vezes. Geralmente Deus manda um outro profeta, usa a palavra, usa alguém no rádio, usa alguém na rua, usa alguém em qualquer lugar e confirma o que ele diz. E quando ele fala, você lembra que foi ele que falou. E geralmente ele confirma novamente. Quando é profetada, quando é coisa do coração do homem, Deus se cala. Muitas pessoas vivem tristes porque receberam profecias que não se cumpriram, mas não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, a palavra está dizendo que Ele é fiel para cumprir.
Pastor, eu posso retardar as promessas de Deus na minha vida? Pode. Vou lhe explicar por que pode. Muitas vezes Deus quer te abençoar. Deus quer fazer o que você deseja. Mas se Ele fizer naquele momento em que você não está preparado, você não vai usar adequadamente a bênção que recebeu. Tem gente querendo um carro novo para mostrar para o vizinho que pode comprar, para mostrar para os parentes que pode comprar. Tem gente querendo um carro novo para na festa do aniversário da irmã, chega lá de carro zero. A irmã, nossa, que carro lindo, eu comprei. Não diz nem que foi Deus que deu. Comprei. Eu comprei. E se pagou à vista, então arregou os queixos e disse, paguei no dinheiro. E Deus fica fora da história. Tem gente que está doente, passando por enfermidade, pedindo a saúde. Na hora que Deus dá saúde, a carreirinha dele para o mundo, olha, menino, pegou a saúde, vai lá para o clube dos cafona, festejar com Satanás. Aí Deus diz, não, está preparado não. Sabe que às vezes eu fico imaginando, irmão, que Deus fica mesmo assim lá do céu olhando. Pastor Chico Sá, estou de olho em você, pastor. Ei, pastor, o que você fez aí não é coisa de pastor, não. Sabe aquela bênção? Volte, anjo. E por aí vai. Nós temos que estarmos no ponto para receber, de braços abertos, de coração vazio. Coração vazio, pastor, sim, para que o Espírito Santo possa encher o seu coração, irmão. Vaso cheio, se você pega esse copo aqui, ó, encher e dá, não vai botar água de novo, vai derramar. Aí como que o que Deus vai botar é puro, é o azeite simbolizando o Espírito Santo. Se Ele botar, vai derramar. Você não vai valorizar porque já está cheio. Cheio de quê, pastor? Cheio de orgulho, cheio de soberba, cheio de julgamento, aponta um, aponta outro, diz fulano é isso, fulano é aquilo. Esse irmão precisa se converter. O irmão às vezes é muito mais crente que você. Acontece isso demais na igreja. Perguntaram para mim assim, pastor, uma mulher está separada do marido e ela está louvando a Deus na igreja, pode? Eu não sabia não que Jesus não aceita o louvor de mulher separada. Quem foi que disse isso? Está na Bíblia, irmão? Se não está, não tem valor. A palavra de Deus é a lei de Deus, é a determinação. Aí eu disse só era o seguinte, irmão, você sabia quem era a mulher samaritana? Sim, sei. É aquela que Deus diz, vai, não peques mais. Não, não foi essa não. Deus disse isso para a mulher adúltera. No capítulo 8 de João. A mulher samaritana no capítulo 4 de João. Era uma mulher que teve muitos homens. Imagine hoje, irmão, se uma mulher hoje teve muitos maridos, imagina uma irmã aqui na igreja que já teve 5 casamentos. Aí, a primeira coisa vai dizer, porque nós somos profissionais em tentar manchar a vida dos outros. E a gente tem que se corrigir, não pode fazer isso. Aí eu digo assim, irmão, você está falando de quem? Daquela irmã, aquela casamenteira, aquela que troca de marido com a troca de camisa, e logo assim. Mas a mulher samaritana, que o povo daquela região vivia acusando ela de tudo quanto não prestava, a palavra diz que ela foi na 6ª hora buscar água. Sabe qual é a 6ª hora? A 6ª hora é meio-dia em ponto, porque lá a contagem começava na época 6 da manhã. 6ª hora era meio-dia. Mas pastor, por que ela foi meio-dia? Ela ficou com sede até meio-dia. Ela ficou talvez sem botar o feijão no fogo, o arroz para comer, o milho, que era a comida da época lá, o peixe. Ela não ia, porque se ela fosse lá, ficava todo mundo apontando ela, mandando ela, ninguém queria que ela encostasse, sai para lá, sai para lá. Eles cuspiam nela, que era costume da época. Até hoje, os judeus tradicionais cospem. A Aparecida, minha irmã, missionária Aparecida, no dia que ela vem aqui, vou pedir ela para contar para vocês. Ela foi visitar Israel, a Terra Santa, e lá eles têm um quepá, que para eles simbolizam a presença, a cobertura do Espírito Santo, que é aquela luazinha que bota na cabeça. E ela não sabia, ficou com a luazinha na mão. Ela passando e cuspindo nela. E ela disse, mas rapaz, já pensou, eu vim do Brasil para cá pescar, então vamos meter ela nos beiços aqui. Ela é bruta igual a porta de aroeira. Ela chegou para o guia e falou, por que esse povo está me cuspindo aqui? Meteu a mão nas ventas desse barbudo aí.
Aí o homem disse: bota o que é palma, você está sem o que é palha. E é por causa disso, é por isso. Depois que ela botou, acabou o problema. Você vê que é as coisas. Então aquela mulher samaritana, eu disse para a irmã que veio dizer isso para mim. Não foi daquele moçada não. Foi pelo WhatsApp, na rádio. Irmã, deixa eu te falar para você. Aquela mulher samaritana tinha tido 5 maridos. Isso naquela época era um absurdo. Olha, hoje imagina naquele tempo. Ainda mais na lei judaica. Aí Jesus disse: mulher, chama teu marido ali. Ela olhou para ele humildemente. E pensando em todos os fracassos que ela já tinha tido, entregado o coração dela a tantos homens, tentando ser feliz. E nenhum correspondeu ao amor dela. Ela trocava de marido, não era que ela era ruim, não era que ela queria ser feliz e não conseguia. Não tinha ninguém que correspondesse o valor que ela tinha. Ela olha para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho marido. Aí Jesus gostou da verdade dela e disse: disseste bem, falaste a verdade. Tu não tens marido. Olha a palavra de Jesus: tu não tens marido. 5 maridos tu tivestes, e o que tens agora não é teu. Ou seja, ela era amante de um homem casado. O que ela tinha agora não era dela, era de outra mulher. Então ela estava pior do que antes, porque agora estava tendo um caso com um homem que já tinha mulher. Mas ela continua falando com Jesus. E quando ela diz: vocês, judeus, porque eles se consideravam samaritanos que moravam em Samaria, vocês, judeus, dizem que só devemos adorar em Jerusalém, porque eles tinham construído 3 oráculos com bezerros de ouro em Datã, Betel e Samaria, construído pelo rei Jeroboão, com medo do povo ir adorar em Israel, e construiu lá, o povo ficar por ali. Só que ele não construiu para Deus, construiu para Baal. Aí Jesus olhou para ela e disse: mulher, haverá um tempo que nem lá vós adorareis. E Jesus já estava dizendo que 70 anos depois da ressurreição dele, aquele templo seria destruído, quando ele disse lá na frente: não ficará pedra sobre pedra. Porque os que iam adorar naquela casa não eram realmente filhos de Deus, que eram os saduceus, os fariseus, os sumos sacerdotes da época, que tramaram contra ele próprio. E Jesus disse para ele: vocês mandam o povo cumprir uma lei tão dura que nem vocês dão conta de cumprir. E sabe o que é que eles faziam, irmãos? Eles tinham uma bolsinha chamada filactério. Filactério era uma bolsinha com uma tirinha de couro. Nessa bolsinha tinha a palavra de Deus, da Torá. Eles amarravam aqui na testa, andavam com aquela bolsinha na testa e outra amarrada embaixo do sovaco, em cima do coração. Então, quando você viu um fariseu, lá vai ele, a palavra de Deus na cabeça e a palavra de Deus no coração, amarrado com a tira de couro. Sabe para quê? Para dizer que ele era observador. Fariseu quer dizer observador da lei. Para dizer que ele era observador da lei. Aí Jesus chama eles de quê? Hipócritas, mentirosos, raça de víboras. Vocês impõem ao povo um jugo que nem vocês dão conta de cumprir. Mas vamos voltar para a mulher samaritana? Aí o que aconteceu? Aquela mulher disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta levantado por Deus, e eu vou avisar o meu povo. E correu. E Jesus podia ter dito: ei, pecador, não vá não, vem cá, você não pode não. Ei, a vida que você está levando não tem como ir me anunciar não. Mas ele deve ter ficado muito feliz, porque aquela mulher teve um encontro com ele e já correu para contar para os outros. E ela chega lá na aldeia dela e diz: encontrei um profeta ali, um profeta que sabe tudo da minha vida, vamos lá para vocês verem. E naquele tempo o povo adorava o profeta, hoje também. Se eu disser que amanhã vem um profeta para cá que sabe tudo da vida do povo, lota que fica na calçada ali, o povo lá de fora. É assim ou não é? Daí para frente. Aí o que é que acontece? Chega ela com o samaritano. Vinha desconfiada, achando que ela estava mentindo. Estavam tão achando que ela estava mentindo, que na palavra você pode ler que eles disseram assim: nós acreditamos porque vimos ele, mas não porque você disse. Está na palavra isso. Ela era uma mulher sem credibilidade, para você ver como ela era julgada pelas pessoas. Mas quando Jesus começa a falar, e quando Jesus falava, os corações queimavam, eles começam a sentir a presença do Espírito Santo e vivem uma alegria que há 930 anos eles não sentiam, desde que as tribos foram divididas depois da morte do rei Salomão, quando Jeroboão assumiu o reino do norte e Jeroboão, filho de Salomão, o reino do sul.
Eles ficaram sem sentir a presença de Deus por 930 anos, mas quando Jesus falou, eles se encheram de alegria e disseram: Senhor, é muito bom ouvir o Senhor falar, fique conosco essa noite. O Senhor fica? Mas eu disse: eu fico. E ficou 2 dias ali. Aí eu disse: aí você pergunta para mim se Deus recebe a adoração de uma mulher que está separada? Meu irmão, Ele recebe não. Ele fica muito feliz em receber. Há poucos instantes um rapaz ali pediu para louvar aqui. Estava embriagado. Sabe por que eu não deixei? Porque ele estava armado com uma faca e uma garrafa de cachaça na cintura. Aí não tem como. Mas se ele viesse só embriagado e dissesse: vou deixar. E quer saber mais? Deus recebeu o louvor dele. Conheço a história. Ontem lá na Praça Raimundo Rubira, quem estava na Praça Raimundo Rubira ontem? Quem viu o bebo lá? Sabe o que o bebo disse? Aí, irmão, eu estava lá pertinho. O bebo disse assim: ore por mim. Minha mulher é crente, é dirigente da Assembleia de Deus, mas eu sou prisioneiro do pecado. Ore por mim para Deus quebrar esse coração de pedra que eu tenho, para que Deus perdoe meus pecados e me tire do lamaçal do pecado e salve a minha vida. Chorando, como foi, velho? Um bêbado, em meio ao teu alcoólico no seu sangue, em meio ao momento que eles estavam vivendo alucinógenos por causa da bebida alcoólica, mas ele reconhecia que ele era um pobre, miserável pecador. Aí você vai lá para a parábola do publicano e do fariseu. Jesus está na igreja, na sinagoga, chega o fariseu todo filactério, cheio de palavra, e o pobre publicano, que era cobrador de imposto, que era odiado, fica lá no cantinho dele. Aí a palavra diz que o fariseu disse: Senhor, eu te dou graças. Sim, Senhor, eu te dou graças porque eu sou fiel. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu pago meus dízimos e minhas ofertas. Eu não sou como esse aí não. Apontou o publicano. Não sou como esse aí não, Senhor, eu sou fiel. Aí os discípulos estavam com Jesus, olharam para Jesus. Aí Jesus olha para o publicano, e o publicano bota a mão nos peitos, baixa a cabeça. A palavra diz que ele nem olhou para cima, porque ele não se achava digno de olhar em direção a Deus, porque a gente imagina Deus no céu. Ele não olhou para cima, ele botou a mão e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Eu sei que sou errado, Pai, mas eu sei também que o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. E começa a chorar. Quando terminou o culto, saíram os 2. Jesus olha para os discípulos e diz: qual dos 2 saiu justificado? Quem é justificado? Perdoado. Justificado pela justiça de Deus. Qual dos 2 foi perdoado os seus pecados? O publicano. Porque reconheceu a sua condição de pobre, pecador e de necessidade da misericórdia de Deus. Então, essa palavra que eu estou dando, ela foge um pouco desse contexto da fidelidade de Deus, mas ela coloca você de frente à fidelidade de Deus. Deus é fiel para cumprir, mas se eu quero receber a minha bênção para humilhar o meu irmão, Deus não vai dar. Eu vou retardar a bênção. Se eu quero julgar, você sabe o que é que acontece muito na igreja? Você julga seu irmão pelo passado dele. Os pastores Chico Chaga, rapaz, quando era menino, quando não era crente, menino do céu. Pense, mesmo, homem sério endemoniado. Pior que ele está falando a verdade, eu era mesmo. Mas só que o meu passado, Deus jogou no mar do esquecimento. E a palavra de Deus diz que tudo se fez novo na minha vida. E a palavra de Deus diz que o sangue carmesim do Senhor Jesus lavou meus pecados e os tornou branco como a neve e como a mais alva lã. Aí a palavra de Deus diz: quem justifica os servos de Deus é o Senhor Jesus. Não é ninguém não, meu irmão. Então por que eu vou julgar o irmão pelo que ele fez no passado? Crente não vive de passado, meu irmão. O crente vive do presente na presença de Deus e do futuro para morar na Nova Jerusalém. Crente não vive do passado, não. Crente que vive do passado e está precisando conhecer a palavra. O passado já foi. Aí o inimigo vem de vez em quando e quer lhe acusar. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo aconteceu e às vezes ainda acontece. Você se ajoelha: Senhor Jesus, Senhor, estou aqui diante, Senhor, do teu altar santo. O inimigo chega na sua orelha e diz: ele não te escuta não. Ele quer colocar na sua cabeça que Deus tem raiva de você.
pelo que você fez no passado. Por que ele faz isso? Porque ele é mentiroso, ele veio para enganar, roubar e destruir. Ele quer tirar a bênção de você, a bênção que ele não pode receber, porque ele está condenado desde que desceu dos céus, desde que foi expulso de lá. Ele tem ódio de nós, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, então ele vai te acusar. Então quando você sentir alguma coisa nesse sentido, repreenda, porque não é Deus falando não, é Ele falando. E você já foi lavado pelo sangue de Jesus. Então quando você olhar para o irmão, diga, foi lavado pelo sangue de Jesus. Pastor, e aqueles irmãos que derraparam? Aqueles irmãos que, na expressão comum da palavra, pularam fora do carro, pecaram, se afastaram. Sim, mas Deus continua amando ele. Eu fiquei 14 anos afastado, irmão. 14 anos eu afastado e o cão querendo me matar. E Deus preservou a minha vida para que eu estivesse aqui hoje. O irmão Eto aí, um travesti, chegou lá perto dele na loja dele, lá no mercado, olhou para ele na cara dele e disse: eu tenho ódio de você. O cão nele. Tenho ódio de você, já pedi tua vida 11 vezes e o cara lá de cima não me dá. Era o que eu falando, irmão. Não tenho dúvida disso não, porque eu passei por isso. O inimigo tentou me matar muitas vezes. Quando nós estamos longe de Deus, ele tenta nos matar fora de Deus, porque ele sabe que se nos matar fora de Deus, nós estamos condenados. Só tem um jeito do crente desviado não ir para o inferno. É se na hora da morte ele tiver tempo de fazer igual fez Dimas lá no Monte Calvário. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Tem misericórdia de mim. Se ele tiver tempo de dizer isso, Deus, como é misericordioso, vai dizer: tu vai comigo para o paraíso, como fez com aquele ladrão lá na cruz. A questão é saber se dá tempo. Às vezes não dá tempo. Eu congregava na igreja do pastor Florencio, eu e minha esposa, pastor Simar. Lá tinha um casal, e o pai do rapaz tinha dado um tiro de espingarda na cabeça. Irmãos, para você ver o que, é que o inimigo faz. Ele crente, o filho, o pai não era crente, o filho crente, a esposa crente, bateu uma depressão nesse homem, uma tristeza tão grande, que ele fabricou a espingarda para se matar. Ele não tinha arma, ele fez a espingarda. O irmão contou o testemunho dele lá. Esse irmão vivia uma tristeza tão grande. Aí ele pega a espingarda, bota debaixo do queixo, com o dedo do pé para o gatilho. Peraí. A bala entrou por dentro aqui, saiu por cima. E ele carregou com muita pólvora. Chega a abrir o cano da espingarda. Obra do inimigo na vida dele. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi para a UTI. Ele ficou 5 dias na UTI para poder morrer. E a dúvida daquele irmão era: meu pai perdeu a salvação? Porque ele tinha orado pelo pai dele durante muitos anos. O pai dele na bebida, nos vícios, e ele e a mãe dele orando pelo pai. Eu disse: irmãos, você disse aí, irmão, ore a Deus. A mulher dele já veio aqui algumas vezes. Ore a Deus para Deus te dar a resposta. Porque um cara que dá um tiro na cabeça e fica 5 dias na UTI, Deus queria um tempo para conversar com ele. Abaixa uma consciênciazinha, um arrependimentozinho. Lá em Goiás, um amigo meu lá, meu amigo chegar, trabalhou comigo em várias campanhas políticas, lá tem um tiro no coração com 38. Pá. Na hora que a mãe escutou o tiro, chegou no quarto dele, chegou nele. O nome dele era César, chamava Cezinha porque ele era pequenininho. A mãe dele entrou no quarto: Cezinha, meu filho, por que você fez isso? Ele olhou para ela e disse: agora é tarde, peço perdão a Deus. Eu creio que ele foi salvo. Ele morreu, mas eu creio que ele foi salvo, porque Deus é misericordioso. Então a gente não pode nunca julgar ninguém, achar que vai dar. Fulano, ixi, esse cara aí, ó, foi para o inferno. Não diga isso, porque só quem bota no inferno e no céu é Jesus. Ninguém faz diferente. Esse poder foi dado a ele. Nem Jeová está se metendo aí nessa conversa. A Bíblia diz que todo o poder foi dado a Jesus no céu, na terra e embaixo da terra. Então o poder está sobre ele. E a Bíblia diz que Jesus virá como grande juiz. E ele dirá:
vinde a mim, filhos benditos, herda por herança o reino de meu Pai, que está preparado para ti. E dirá àqueles que não estão com ele: afasta-te de mim, filho maldito, vai para o fogo do inferno, preparado para Satanás e seus anjos. É Jesus que vai dizer. No capítulo 19 de Apocalipse, Jesus vem com as vestes manchadas de sangue, vestes brancas, e vai dizer: olha o sangue que você trocou pelos prazeres do mundo. Está escrito lá. Então Jesus é que vai julgar. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Para que nós tenhamos a consciência de que para recebermos as promessas de Deus, para termos a fidelidade de Deus, Deus é fiel e não vai se negar, mas nós temos que estar preparados na posição. Eu vou pegar esse copo de água, eu vou dar para você matar a sua sede. Tome, irmão George. Se ele não estender a mão, ele recebe o copo? Se ele não levar o copo na boca, ele consegue matar a sede dele? A menos que eu bote na boca dele. Nós temos que estar com nossas mãos desocupadas das coisas da vida, para receber o que Deus tem para nos dar, para que Deus seja fiel. Desocupadas. Tem gente que passa a vida inteira colecionando, irmãos. Ele coleciona selo, coleciona isqueiro, coleciona camiseta, coleciona boné, coleciona chaveiro. E no meio dessas coleções ele aproveita, coleciona amargura, coleciona raiva, coleciona ódio, coleciona cada palavra que disseram contra ele, e ele vai juntando tudo aquilo, e vai juntando tudo aquilo, vai virando um bolo, e o capeta gosta disso demais, e chega uma hora que ele está tão cheio de coisa, agarrado com tanta coisa, que quando a bênção vem, ele fica só olhando, a bênção passa. Ele não tem como pegar, está ocupado demais com aquilo que Deus reprova. Temos que estarmos com os nossos corações desprovidos, vazios daquilo que não agrada a Deus, para recebermos o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E Deus faz. Você sabe o que aconteceu? Eu fui para Goiás trabalhar lá, encerrando, viu? Eu disse: vou comprar um carro zero e vou passear lá em Mossoró. Cheguei lá, fui trabalhar numa relojoaria. Meu pai é relojoeiro, ensinou todo mundo a trabalhar com relógio, com joias. Eu trabalhei, não comprei esse carro, não, só comprava carro velho. Cada um mais velho que o outro. Por último, eu comprei um Fusca velho 73 que escapava a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Se tivesse a quinta, escapava também. Eu digo: eu vou nesse danado mesmo. E o bicho roncava. Eu digo: não sei como que eu vou. Aquele óleo 140 na caixa de marcha. Comprei logo 2 metros daquele arame 10 de fazer instalação elétrica, cobre. Amarrava no freio de mão, cortei uns pedaços assim de uns 30 centímetros. Amarrava no freio de mão, engatava a quarta e arrodeava a alavanca para ele poder me escapar. E como chinelo. Vim e voltei nesse carro. Mas por que eu fiz essa loucura? Porque Deus disse: tu vai num carro velho, não está ganhando um novo. Tu está ganhando um novo para se exibir lá para os teus parentes, dizer que tu está ganhando dinheiro que tu não está. Tu vai no velhinho. Meu irmão, eu vim e voltei nesse carro. Fiquei uns 15 dias querendo dormir de noite. Quando eu botava a cabeça no travesseiro, o barulho do diferencial do bicho. Eu nunca mais viajo num carro desse. Eu vou de ônibus. Por que eu estou contando essa história tão engraçada, mas para mim foi trágica? Eu trabalhava de relojoeiro, eu botava a lente aqui, consertando o relógio, e o freguês falando para mim as coisas, e o barulho. Rapaz, não vai sair mais não. Botei não sei quantos bichos dentro do ouvido, de outra gota. Mas estava. Irmãos, receba essa palavra. Todos nós temos promessas de Deus nas nossas vidas. Se você quiser sentir a presença de Deus, você tire do seu coração aquilo que você tem como mágoa, raiz de amargura. Tem gente que volta 10 anos atrás, vai lá no fundo do baú, abre esse gavetão do inferno e tira de lá uma palavra que a mãe disse, que o pai disse, que o irmão disse, que alguém falou. Tem mulher que alguém um dia na vida, por acaso, diz: mulher, tu tá gorda, tu tá muito feia. Ela guarda isso pro resto da vida, irmão. Especialmente as palavras que os nossos pais dizem. Tantos pais guardam muito o que os filhos dizem, como os filhos guardam muito o que os pais dizem. Por quê? Porque a relação é muito próxima, é muito íntima.
Então, quando uma pessoa que está muito próxima da gente nos fere, às vezes uma palavrinha de uma pessoa que está muito perto da gente, do esposo, do pai, da mãe, de um irmão que a gente quer muito bem, uma palavrinha causa um estrago tão grande que outra pessoa diz 10 vezes mais e a gente está aí, porque não existe amor. E quando existe amor da gente para com uma pessoa, e essa pessoa diz alguma coisa que nos fere, magoa demais. Isso cria uma raiz de amargura. A Bíblia chama de raiz de amargura. Por que raiz de amargura? Porque quando você vai lá embaixo na raiz e puxa, a lembrança te traz tristeza. E vou dizer mais a vocês, nenhum de nós consegue tirar isso do coração, só Deus tira. Agora, se você pedir para tirar, Deus tira. Eu já tive muita raiz de amargura no meu coração. Interessante que as pessoas que me feriram no passado, e eu pedi a Deus para tirar, eu não me lembro nem como era o rosto dele. Deus apagou até o rosto. Se eu ver uma foto, eu digo, fulano, mas não lembro. Outro dia, o Paulo Silva, que é esse que criou o site da rádio, liga para mim e diz: você lembra de Carlão do The Brothers? Lembro. Eu lembrei que um dia tinha me magoado muito. Morreu. Digo, está perdoado, Jesus. Não tenho mágoa nenhuma dele. Eu já não tinha mágoa nenhuma, mas no passado, quando eu lembrava dele, me magoava. Então, tire isso do seu coração. A mensagem de Deus hoje para a sua vida é essa: eu quero te abençoar, mas tem algo impedindo, e você pode clamar que eu tiro. Se você disser: Senhor, tira do meu coração toda mágoa, todo rancor, me torna, Senhor, preparado e preparada para receber as tuas bênçãos, pode ter certeza, Ele vai te preparar e vai te dar. Se você disser: Senhor, se for preciso, me bota na roda do oleiro, desmancha e faz de novo, mas eu quero ser um vaso novo para receber o que o Senhor tem para a minha vida, Ele vai te dar, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Amém? Vamos ficar de pé. Agora viu, pastor? Não viu, pastor Simão? Amém? Amados, amanhã nós temos o culto, mas nós vamos estar pregação. Tem pregador para amanhã, você não tinha agendado ninguém não, né? Amanhã é a pregação do irmão Alisson. Vamos deixar Deus usar ele aqui. Amém? Pregação do irmão Alisson, já planejado um grande culto para o dia 31, culto da juventude. Nós vamos estar na igreja a partir de 8, 8h30, a virar o ano com Deus. Nesses últimos anos, esses últimos 9 anos, eu não passei uma noite de ano sem virar, sem ser na igreja. Toda a vida eu estou na igreja. Quando o povo está soltando fogos, comemorando a chegada do ano novo, nós estamos dentro da igreja glorificando a Deus. E a partir de segunda-feira, nós vamos começar uma campanha no Pocinho de Jacó. E essa campanha é Vencendo em 2017. Aleluia. Nós vamos fazer 12 dias para cada mês do ano. 12 dias de campanha para cada mês do ano. Nós vamos entrar esse ano novo. Vamos entrar fazendo essa campanha, para que Deus nos dê muitas vitórias em 2017. O pessoal está dizendo que a crise no Brasil está aumentando, mas também está aumentando a nossa fé no Deus que tudo pode. E Ele vai nos dar vitórias mirabolantes, maravilhosas, que todo mundo vai dizer: só Deus faz isso na sua vida. Nós vamos entrar em 2017 orando a Deus numa campanha para glorificarmos o nome de Jesus. Na segunda-feira começa aqui a campanha Vencendo em 2017. 12 dias de oração para cada mês do ano. Vamos começar por janeiro, vamos orando pelo ano todo, e Deus vai nos dar vitória em todas as áreas de nossas vidas. Essa passagem bíblica que a pastora Josanete pediu para mim ler, foi uma passagem que o rei Josafá chamou o povo para orar e jejuar. E sabe como eles foram para a guerra? Louvando. Foram para a batalha louvando, e Deus deu a vitória. Quando você louva e adora, Deus manda um anjo invadir o arraial do seu inimigo e destrói milhares para te dar vitória. É assim que Ele faz. Amém, Jesus? Vamos orar. Querido Pai, eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelos louvores, pela palavra. Te agradecemos, Senhor, por cada momento vivido hoje na tua casa, meu Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor falou aos nossos corações. Sabemos que o Senhor nos deu o recado para nos prepararmos para recebermos o cumprimento das tuas promessas, meu Deus.
E nós agradecemos por isso, meu Pai, pedindo a sua bênção para cada irmão e cada irmã que aqui está e para as suas respectivas famílias. Abençoa todos, meu Pai, guarda teus filhos debaixo da tua santa proteção, nos leva de volta para as nossas casas, Senhor, protegido e guardado por teus anjos, e abençoa cada um, Senhor, com bênçãos sem medidas. Abre, Pai, dos portais do céu e derrama bênçãos sem medidas sobre o teu povo, e nós agradecemos em nome de Jesus Cristo. Que a graça de Deus nosso Pai, o imenso amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus agora e sempre. E a igreja diz amém, Jesus. Palmas para Jesus, que ele merece.